Mas o fruto do Espírito é o amor. Gálatas capítulo 5, versículo 22. O pior inimigo que temos é a carne. Agostinho costumava orar com frequência: Senhor, livra-me desse homem mau, eu mesmo. Todo o fogo que o diabo pode trazer do inferno poderia nos fazer pouco mal se não tivéssemos tanto combustível em nossa natureza. É a pólvora no paiol do velho homem que é o nosso perigo perpétuo. Quando estamos nos protegendo contra inimigos externos, não devemos esquecer de estar continuamente em nossa torre de vigia contra o inimigo dos inimigos internos. A carne cobiça contra o espírito. Por outro lado, nosso melhor amigo, que nos ama mais do que nós mesmos, é o Espírito Santo. Somos chocantemente esquecidos do Espírito Santo, e nisso é de se temer que o entristecemos muito. No entanto, somos imensamente endividados com ele. Na verdade, devemos nossa existência espiritual ao seu poder divino. Não seria apropriado comparar o amor do Espírito com a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, de modo a, mesmo por implicação, estabelecer uma escala de graus no amor, pois o amor do Espírito regenerador é infinito, assim como o amor do Filho Redentor. Mas ainda por um momento, colocaremos essas duas demonstrações de amor lado a lado. A habitação do Espírito de Deus não é igual em bondade amorosa à encarnação do Filho de Deus? Jesus habitou em sua própria humanidade pura. O Espírito Santo habita em nossa humanidade, que é caída e ainda imperfeitamente santificada. Jesus habitou em seu corpo humano, tendo-o perfeitamente sob seu controle. Mas, infelizmente, o Espírito Santo deve lutar pelo domínio dentro de nós. E, embora ele seja Senhor sobre nossos corações, ainda há um poder maligno dentro de nossos membros, fortemente entrincheirado e obstinadamente inclinado ao mal. A carne cobiça contra o Espírito e o Espírito contra a carne. Nosso Senhor Jesus habitou em seu corpo apenas por cerca de 30 anos, mas o bendito Espírito de toda graça habita em nós para sempre, por todos os dias de nossa peregrinação. Desde o momento em que ele entra em nós pela regeneração, ele continua em nós, tornando-nos aptos para sermos participantes da herança dos santos na luz. Você canta: "Oh, é amor maravilhoso", em referência ao nosso Senhor Jesus e sua cruz. Cante também em referência ao Espírito Santo e à sua longanimidade. Ele olha para nós de dentro e, portanto, ele vê as câmaras de imagens onde ídolos ocultos ainda habitam. Ele vê nossas ações, não de fora, pois ali talvez elas possam ser julgadas favoravelmente, mas ele as discerne de dentro, em suas fontes e na poluição dessas fontes, em suas principais correntes e em todos os seus redemoinhos laterais e águas paradas. Ó irmãos, é maravilhoso que este Espírito abençoado não nos deixe indignados. Nós os hospedamos tão mal, nós o honramos tão pouco, ele recebe tão pouco de nossa adoração afetuosa que ele poderia muito bem dizer: "Eu não permanecerei mais com você". Quando o Senhor entregou seu povo à espada romana, ouviu-se no templo em Jerusalém um som como de asas batendo e uma voz clamando: "Vamos embora daqui". Justamente a presença divina poderia ter nos deixado também por causa de nossos pecados. É um amor incomparável que fez com que o Espírito Santo suportasse nossas más maneiras e suportasse nosso comportamento vexatório. Ele permanece, embora o pecado se intrometa em seu templo. Ele faz sua morada real onde o mal ataca seu palácio. Aí que um coração onde o Espírito se digna habitar seja transformado em uma vida de passagem para o tráfico egoísta ou descrente. Deus nos ajude a adorar o Espírito Santo no início de nosso discurso e fazê-lo ainda mais reverentemente em seu encerramento. O Espírito Santo, quando entra em nós, é o autor de todos os nossos desejos pela verdadeira santidade. Ele luta em nós contra a carne.
Esse conflito santo que travamos contra a nossa corrupção vem inteiramente dele. Deveríamos nos sentar em escravidão voluntária à carne, se ele não nos mandasse lutar pela liberdade. O bom Espírito também nos guia no caminho da vida. Se formos guiados pelo Espírito, diz o apóstolo, não estamos sob a lei. Ele nos guia por meios gentis, atraindo-nos com cordas de amor e laços de um homem. Ele me guia. Se dermos um único passo na estrada certa, é porque ele nos guia. E se perseveramos esses muitos anos no caminho da paz, tudo se deve à sua orientação, mesmo aquele que certamente nos trará e nos fará desfrutar do descanso prometido. E toda virtude que possuímos, e cada vitória conquistada, e todo pensamento de santidade são só dele. O Espírito Santo não só cria a disputa interna contra o pecado e o desejo agonizante por santidade, e nos leva adiante no caminho da vida, mas ele permanece dentro de nós, tomando sua residência, e algo mais, pois o texto sugere uma firmeza ainda mais inabalável de residência em nossos corações, uma vez que, de acordo com a figura, o Espírito cria raízes dentro de nós. O texto fala de fruto, e o fruto vem somente de uma permanência enraizada. Não poderia ser concebido em conexão com uma permanência transitória, como o do viajante. As estacas e os pinos de tenda que são cravados no chão para a tenda de um árabe não dão frutos, pois eles não permanecem em um só suporte. E na medida em que leio sobre o fruto do Espírito, me conforto com a dica e concluo que ele pretende permanecer em nossas almas como uma árvore permanece no solo quando o fruto é produzido por ela. Vamos amar e abençoar o Espírito Santo, que o altar dourado de incenso perfume esta terra com o doce sabor da adoração perpétua ao Espírito Santo. Que nossos corações cantem de coração para ele esta solene doxologia. Nós te damos, Espírito Sagrado, louvor. Quem em nossos corações de pecado e aflição faz surgir fontes vivas de graça e flua para uma glória sem limites. Agora, chegando ao nosso texto, observarei os assuntos contidos nele, e a primeira coisa que minha mente percebe é um leque de moinhamento. Eu gostaria de poder usá-lo, mas é muito melhor que ele permaneça onde está, pois o leque está em sua mão, e ele limpará completamente sua eira. O cabo deste leque de joeiramento é feito da primeira sílaba, mas o fruto do Espírito é amor. Esse mas está ali porque o apóstolo estava mencionando certas obras da carne, todas as quais ele separa como palha e então apresenta em oposição a elas. O fruto do Espírito. Se você ler o capítulo, notará que o apóstolo usou nada menos que 17 palavras, eu quase diria 18, para descrever as obras da carne. A linguagem humana é sempre rica em palavrões, porque o coração humano está cheio dos múltiplos males que essas palavras denotam. 9 palavras são usadas aqui para expressar as obras da carne. Veja quantas estão reunidas. O primeiro conjunto dessas obras da carne que precisam ser eliminadas são as falsificações do amor ao homem. O amor falsificado é uma das coisas mais vis sobre o céu. Essa palavra celestial, amor, foi arrastado do lado da paixão impura e do desejo imundo. A licenciosidade que vem da adoração de Vênus ousou tomar para si um nome que pertence somente à adoração pura de Jeová. Agora, as obras que falsificam o amor são essas: adultério, fornicação, impureza, lascívia. Falar de amor quando o homem cobiça a esposa de seu próximo, ou quando uma mulher viola o mandamento, não cometerás adultério. É pouco menos que pura blasfêmia contra a santidade do amor. Não é amor, mas luxúria. O amor é um anjo e a luxúria um demônio.
As purezas da vida doméstica são contaminadas e suas honras são desonradas quando o vínculo matrimonial é desconsiderado. Quando os homens ou mulheres falam de religião e são infiéis ao seu convênio matrimonial, eles são hipócritas vis. Até os pagãos condenaram essa infâmia, que os cristãos não a tolerem. A próxima obra carnal é a fornicação, que era pouco censurada entre os pagãos, mas é mais severamente condenada pelo cristianismo. É um sinal miserável dos tempos que nestes dias corruptos alguns tenham surgido que tratam este crime como ofensa leve e até tentam providenciar sua indulgência, mas segura por decretos legislativos. Chegou a isso? O governante civil se tornou um cafetão das concupiscências de mentes corruptas. Que isso não seja sequer nomeado entre vocês como convém aos santos. Impureza é uma terceira obra da carne e inclui aquelas muitas formas de ofensa suja que contaminam o corpo e o privam de sua verdadeira honra. Enquanto para fechar a retaguarda temos lascívia, que é a corda que puxa a impureza e inclui toda a conversa que excita as paixões, todas as canções que sugerem lascívia, todos os gestos e pensamentos que levam à gratificação ilícita. Infelizmente, temos muito desses dois males nesses dias, não apenas abertamente em nossas ruas, mas de maneiras mais secretas. Detesto o assunto. Todas as obras de arte que são contrárias à modéstia são aqui condenadas, e o mais agradável postal se cria imaginações impuras. Essas coisas impuras são as obras da carne no estágio de putrefação, os próprios vermes que enxameiam dentro de uma alma corrupta. Enterre essas coisas podres fora de nossa vista. Eu apenas a descubro por um instante para que um santo desgosto possa ser causado em cada alma cristã e que possamos fugir dali como do sopro da peste. No entanto, lembre-se, ó vocês que se acham puros e imaginam que nunca transgrediram tão gravemente, que até mesmo nessas criminalidades repugnantes e abomináveis, altos professores caíram, sim, e crentes sinceros, confiando em si mesmos, escorregaram para esta vala, de onde escaparam da poluição, caíram tanto que tiveram que ser salvos como pelo fogo. Ó, que possamos manter nossas vestes imaculadas pela carne, e isso não podemos fazer a menos que seja no poder e energia do Espírito de Santidade. Ele deve purgar esses males de nós e fazer com que seu fruto abunde em nós, para que as obras da carne sejam excluídas para sempre. O leque de joelhamento é usado a seguir contra as falsificações do amor a Deus. Refiro-me às falsidades da superstição, idolatria e feitiçaria, mas o fruto do Espírito é amor. Infelizmente, há alguns que caem na idolatria, pois confiam em um braço de carne e exaltam a criatura no lugar do Criador. Seu Deus é seu ventre, e eles se gloriam em sua vergonha. O bezerro de ouro da riqueza, os santuários de prata do artesanato, a deusa da filosofia, a Diana da moda, o Moloche do poder, todos são adorados em vez do Deus vivo. Aqueles que professam reverenciar o Deus verdadeiro, ainda assim o adoram de maneira muito geral, de maneiras que ele não ordenou. Assim diz o Senhor: não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante deles, nem as servirás. No entanto, temos cristãos, assim chamados, que derivam ajuda no exercício da devoção de imagens e quadros. Veja como seus locais de reunião são enfeitados com quadros, imagens e coisas que lembram a Roma antiga. Que idolatria é abertamente praticada em certos edifícios pertencentes à Igreja Nacional. Que adoração sensual agora aprovada?
Os homens não podem adorar a Deus hoje em dia, a menos que os seus olhos, ouvidos e narizes sejam gratificados. Quando esses sentidos da carne estão satisfeitos, eles ficam satisfeitos consigo mesmos. Mas o fruto do Espírito é amor. O amor é a arquitetura mais perfeita, pois o amor edifica. O amor é a música mais doce, pois sem ele nos tornamos como um bronze que soa ou como um símbolo que retine. O amor é o incenso mais seleto, pois é um sacrifício de cheiro doce. O amor é a vestimenta mais adequada. Acima de tudo, revesti-vos da caridade, que é o vínculo da perfeição. Ó, que os homens se lembrem de que o fruto do Espírito não é a elegância do florista, do escultor ou do chapeleiro, mas o amor do coração. Não nos convém tornar extravagante o que deveria ser simples e espiritual. O fruto do Espírito não é idolatria, a adoração de outros deuses ou do Deus verdadeiro, a maneira de adoração voluntária. Não, esse fruto é amor obediente ao único Deus vivo. Bruxaria também é uma obra da carne. Sob este título, podemos corretamente agrupar toda aquela intromissão no invisível, aquele rasgar do véu que Deus pendurou, aquela interferência com espíritos que partiram, aquela necromancia que se autodenomina espiritualismo e faz a corte de espíritos e demônios familiares. Isso não é fruto do Espírito, mas o fruto de uma raiz amarga. Irmãos cristãos, a bruxaria e a magia modernas devem ser abominadas e condenadas, e vocês serão sábios em se manterem longe delas, tremendo por serem encontrados agindo em conjunto com aqueles que amam as trevas em vez da luz, porque suas ações são más. Idolatria e bruxaria são causados por uma falta de amor a Deus, e são evidências de que a vida do Espírito não está na alma. Quando vocês vierem a amar a Deus de todo o coração, vocês não adorarão a Deus de maneira que vocês mesmos inventaram, mas perguntarão: com que me aproximarei do Deus Altíssimo? E você tomará a sua direção da palavra inspirada do Senhor. O serviço que ele prescreve é o único serviço que ele aceitará. A pá de joelhamento está trabalhando agora, e eu me pergunto se ela está operando em alguém aqui presente. Mas em seguida, esse grande ventilador de peneiramento afasta com seus mas todas as formas de ódio. O apóstolo menciona ódio, ou uma inimizade habitual aos homens, geralmente combinada com uma estima egoísta da própria pessoa. Certos homens nutrem uma antipatia por todos que não são da sua camarilha, enquanto detestam aqueles que se opõem a eles. Eles são desdenhosos, prontos para se ofender com os fracos e pouco cuidadosos se o fazem ou não. Eles se deleitam em estarem em minoria de um, e quanto mais teimosos e combatidos eles podem ser, mais eles estão em seu elemento. Varaciance, também com suas antipatias perpétuas, brigas e disputas, é uma obra da carne. Aquele que se entrega a ela são contrários a todos os homens, empurrando seu ângulo nos olhos de todos e procurando por ocasiões de crítica e conflito. Emulações, isto é, ciúme. O ciúme em todas as suas formas é uma das obras da carne. Não é cruel como a sepultura? Há um ciúme que adoece se outro é elogiado e definha se outro prospera. É uma coisa venenosa e pica como uma víbora. É uma serpente no caminho, mordendo os calcanhares do cavalo, de modo que seu cavaleiro caia para trás. Ira é outro ato da carne. Quero dizer, a fúria da paixão irada e toda a loucura que vem dela. Mas eu sou um homem de temperamento muito rápido, diz alguém. Você é um cristão? Se for, você está fadado a dominar essa força maligna ou ela irá arruiná-lo. Se você fosse um santo de Deus no mais alto grau em tudo, exceto neste ponto, ela o puxaria para baixo. Sim, a qualquer momento um espírito irado
pode fazer você dizer e fazer aquilo que lhe causaria tristeza por toda a vida. Conflito é uma forma um pouco mais branda, mas igualmente travessa, do mesmo mal. Se não queima tão rápido e furiosamente, ainda assim é um fogo lento aceso pela mesma chama do inferno, como a paixão mais ardente. O amor contínuo pela contenda, a sensibilidade mórbida, a consideração arrogante pela própria dignidade, que se juntam para produzir conflito, são todas coisas más. Qual é o respeito adequado que é devido a pobres criaturas como nós? Eu suponho que se qualquer um de nós obtivesse nosso respeito adequado, não gostaríamos dele por muito tempo. Deveríamos pensar que a justiça nua era bastante escassa em sua apreciação. Desejamos ser lisonjeados quando clamamos por respeito adequado, respeito de fato, porque se tivéssemos nosso mérito, estaríamos no inferno mais baixo. Então nosso apóstolo menciona sedições que ocorrem no Estado, na igreja e na família. No que diz respeito à nossa vida na igreja, esse mal se mostra em uma oposição a todos os tipos de autoridade ou lei. Qualquer tipo de ação oficial na igreja deve ser criticada porque é oficial. Qualquer tipo de governo é objetado porque cada homem deseja ter a preeminência e não será o segundo. Deus nos salve desse fermento maligno. Heresia é aquele tipo de ódio que faz com que cada homem se prepare para criar sua própria religião, escrever sua própria Bíblia e pensar em seu próprio evangelho. Ouvimos falar de cada homem, seu próprio advogado, e agora estamos chegando a ter cada homem seu próprio Deus, cada homem sua própria Bíblia, cada homem seu próprio instrutor. Depois dessa obra da carne, vem invejas, não tanto o desejo de enriquecer a si mesmo às custas de outro, mas um desejo lupino de empobrecê-lo e derrubá-lo apenas por isso. Esta é uma forma muito ácida de ódio não diluído e deixa apenas uma forma mais forte de ódio. Desejar a desonra de outro meramente por inveja de sua superioridade é simplesmente diabólico e é uma espécie de assassinato da melhor vida do homem. A lista é adequadamente encerrada por assassinatos, uma pedra angular adequada para coroar este edifício diabólico. Pois o que é o ódio senão assassinato? E o que é o assassinato senão o ódio dando o seu fruto completo? Aquele que não ama tem dentro de si todos os elementos que fazem um assassino. Se você não tem um sentimento geral de benevolência para com todos os homens e um desejo de fazer-lhes o bem, o velho espírito de Caim está dentro de você e ele só precisa ser desenfreado e dará o golpe fatal e colocará seu irmão morto a seus pés. Deus salve vocês, homens e irmãos, cada um de vocês, do domínio desses princípios obscuros de ódio que são as obras da carne em sua corrupção. Mas o fruto do Espírito é o amor. Da próxima vez que você começar a ferver de ira, pense que sente uma mão tocando em você e fazendo com que você ouça uma voz gentil sussurrando, mas o fruto do Espírito é o amor. Da próxima vez que você disser, nunca mais falarei com esse homem, não posso suportá-lo, pense que sente um vento fresco soprando sua testa febril e ouve o anjo da misericórdia dizer, mas o fruto do Espírito é o amor. Da próxima vez que você estiver inclinando a criticar todo mundo e colocar seus irmãos pelos ouvidos e criar uma briga geral, eu oro para que deixes os sinos soarem, mas o fruto do Espírito é amor. Se você deseja criticar, é fácil fazê-lo. Você pode começar comigo e ir até o último membro jovem que foi admitido na igreja, e você não terá que olhar muito antes de poder espiar buracos em nossos casacos? Sempre que você estiver inclinando a resmungar, pare um pouco e ouça a escritura admoestá-lo. O fruto do Espírito é amor.
Quando você ficar indignado porque foi maltratado e pensar em retribuir o mal com o mal, lembre-se deste texto. O fruto do Espírito é o amor. Ah, você diz, foi vergonhoso. Claro que foi. E, portanto, não o imite. Não retribua insulto com insulto, mas ao contrário, bênção, pois o fruto do Espírito é o amor. A paz está trabalhando. Deus sopre a palha de vocês, irmãos, e a minha também. A próxima coisa que o ventilador sopra para longe é o excesso de autoindulgência, embriaguez, orgias e coisas do gênero. Infelizmente, esse povo cristão precisaria ser avisado contra essas ofensas animais e ainda assim eles precisam. O cálice de vinho ainda tem seus encantos para os professores, e isso não é tudo. Não é apenas para que você possa beber em excesso, mas você pode comer em excesso ou vestir seu corpo muito suntuosamente, ou pode haver algum outro gasto de dinheiro em sua própria gratificação que não esteja de acordo com uma vida sóbria. A embriaguez é uma dessas transgressões das quais Paulo diz que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. A folia que torna a noite horrível com suas canções assim chamadas, chame-as de uivos e você estará mais perto do alvo. A folia que passa hora após hora em entretenimentos que aquecem o sangue, endurece o coração e afasta todo pensamento sólido, não é para nós que renunciamos às obras das trevas. Para nós há uma alegria melhor, a saber, ser cheio do Espírito, e o fruto do Espírito é o amor. A segunda coisa que vejo no texto é uma joia. Essa joia é o amor. O fruto do Espírito é o amor. Que diamante inestimável é este? É totalmente incalculável em valor. Que graça celestial é o amor. Ele tem seu centro no coração, mas sua circunferência se estende como onipresença ao redor de tudo. O amor é uma graça de escopo ilimitado. Nós amamos a Deus. É a única maneira pela qual podemos abraçá-lo completamente. Podemos amar a totalidade de Deus, mas não podemos conhecer a totalidade de Deus. Sim, nós amamos a Deus e até amamos aquela parte de Deus que não podemos compreender ou mesmo conhecer. Nós amamos o Pai como Ele é. Nós amamos seu querido Filho como Ele é. Nós amamos o Espírito sempre abençoado como Ele é. Seguindo isso, pelo amor de Deus, nós amamos as criaturas que Ele fez. É verdade em uma medida que aquele que mais ama reza melhor, tanto o homem quanto o pássaro e o animal. Cada pequena mosca que Deus fez é sagrada para nossas almas como criatura de Deus. Nosso amor sobe ao céu, senta-se entre os anjos e logo se curva entre eles na mais humilde atitude. Mas no devido tempo, nosso amor se abaixa à terra, visita os antros da depravação, alegra os sótãos da pobreza e santifica os antros da blasfêmia, pois ama os perdidos. O amor não conhece Londres rejeitada, não expulsou nenhuma. Ele não fala das massas caídas, pois nenhuma se desviou de sua consideração. O amor espera o bem para todos e planeja o bem para todos. Enquanto pode voar para a glória, pode descer para a tristeza. O amor é uma graça que tem a ver com a eternidade, pois nunca deixaremos de amar aquele que nos amou primeiro. Mas o amor também tem a ver com este mundo presente, pois está em casa alimentando os famintos, vestindo os nus, cuidando dos doentes e libertando os escravos. O amor se deleita em visitar os órfãos e as viúvas, e assim ganha o elogio. Eu estava com fome e vocês me deram de comer. Eu estava com sede e vocês me deram de beber. Eu era um estrangeiro e vocês me acolheram. Eu estava nu e vocês me vestiram. Eu estava doente e vocês me visitaram. Eu estava na prisão e vocês foram me ver. O amor é uma virtude muito prática e caseira,
e ainda assim é tão rica e rara que somente Deus é seu autor. Ninguém, a não ser um poder celestial, pode produzir este linho fino. O amor ao mundo é um material lamentável. O amor tem a ver com amigos. Quão carinhosamente ele se aninha no seio dos pais. Quão docemente ele sorri dos olhos de uma mãe. Quão intimamente ele une duas almas em laços matrimoniais. Quão agradavelmente ele caminha pelos caminhos da vida, apoiando-se nos braços da amizade. Mas o amor não se contenta com isso. Ele abraça seu inimigo. Ele amontoa brasas de fogo sobre a cabeça de seu adversário. Ele ora por aqueles que a usam e a perseguem com desprezo. Não és tu uma joia preciosa de fato? Que coisa terrena pode ser comparada a ela? Você deve ter notado que na lista dos frutos do Espírito é o primeiro. O fruto do Espírito é o amor. É o primeiro porque em alguns aspectos é o melhor. Primeiro porque ele lidera o caminho. Primeiro porque se torna o princípio motivador e estimulante de todas as outras graças e virtudes. Você não pode conceber nada mais forte e mais benéfico e, portanto, é o primeiro. Mas veja o que segue em seu calcanhar. Dois seres brilhantes o atendem como damas de honra, esperando uma rainha. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz. Aquele que tem amor tem alegria e paz. Que companheiros escolhidos! Amar muito é possuir um profundo deleite, uma adega secreta do vinho da alegria que nenhum outro homem pode saborear. Aquele que ama é semelhante a Deus, que é o Deus da paz. Verdadeiramente os mansos e amorosos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Ele é calmo e quieto, cuja alma está cheia de amor. Em seu barco, o Senhor está no leme, dizendo ao vento e às ondas: paz, aquietai-vos. Aquele que é todo amor, embora possa ter que sofrer, ainda assim contará tudo isso como alegria quando cair em diversas provações. Veja então que joia preciosa é essa que tem tantos brilhantes colocados em seu lado. O amor tem isso por sua excelência, que ele cumpre toda a lei. Você não pode dizer isso de nenhuma outra virtude. No entanto, enquanto ele cumpre toda a lei, ele não é legal. Ninguém nunca amou porque foi exigido dele. Um bom homem ama porque é sua natureza fazê-lo. O amor é livre. Ele sopra onde ouve, como o espírito do qual ele vem. O amor, de fato, é a própria essência da liberdade do coração. Bem, que ele seja honrado, pois enquanto ele é uma verdadeira graça do Evangelho, ele, no entanto, cumpre a lei. Se você quer que a lei e o Evangelho sejam docemente combinados, você os tem no fruto do Espírito, que é o amor. O amor, além disso, é divino, pois Deus é amor. É o amor que nos prepara para o céu, onde tudo é amor. Vem, doce Espírito, e repousa sobre nós até que nossa natureza seja transformada na natureza divina por nos tornarmos chamas ardentes de amor. Oh, que assim fosse conosco neste mesmo dia. Note, amado, que o amor do qual estamos falando não é um amor que sai dos homens por conta de sua constituição natural. Conheci pessoas que são ternamente afetuosas por natureza, e isso é bom. Mas não é amor espiritual, é fruto da natureza e não da graça. Uma disposição afetuosa é admirável e ainda assim pode se tornar um perigo, levando a uma afeição desordenada, um medo tímido de ofender ou uma idolatria da criatura. Não condeno a amabilidade natural. Pelo contrário, desejo que todos os homens sejam naturalmente amáveis, mas não quero que ninguém pense que isso o salvará, ou que é uma prova de que ele é renovado. Somente o amor que é fruto do Espírito pode ser considerado uma marca da graça. Algumas pessoas, lamento dizer, são naturalmente azedas, parecem ter nascido na estação das maçãs silvestres e ter sido alimentadas com vinagre. Elas sempre têm uma visão crítica das coisas. Elas nunca veem o esplendor do sol
e ainda assim são tão clarividentes que descobriram suas manchas. Elas têm uma grande especialidade de poder para discernir coisas que seriam melhor não ver. Elas não se lembram de que a terra se mostrou firme e estável por séculos, mas elas têm uma lembrança viva do terremoto e elas tremem até agora enquanto falam sobre isso. Tais pessoas como essas precisam clamar pela habitação do Espírito de Deus, pois se ele entrar nelas, seu poder logo superará a tendência à amargura, pois o fruto do Espírito é o amor. O amor espiritual não é encontrado em lugar nenhum sem o Espírito, e o Espírito não está em lugar nenhum habitando no coração, a menos que o amor seja produzido tanto para esta joia.